Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Hoje queremos falar sobre o seguinte tema: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Irmão, nem mesmo de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, nem mesmo de Judas. Vejamos o que diz em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 20 em diante. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Glória a Deus, aleluia. Vimos agora há pouco em Ezequiel, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta do seu mau caminho. E creio eu, acredito eu, que ele também não foi diferente com Judas. Jesus, sendo Deus, Filho do Deus Pai, já sabia acerca da traição. Deus, ele é um Deus justo. Ninguém se apresenta diante de Deus se questionando ou se maldizendo de que não teve uma chance, de que não teve uma oportunidade. Judas teve inúmeras oportunidades. Judas era como se fosse o tesoureiro do grupo, dos discípulos. Ali ele andava com a bolsa, do dinheiro, e vez ou outra furtava ali, fazia o desvio do dinheiro. E creio eu que a cada dia, cada vez que ele fazia isso, ele ia ter uma oportunidade de se arrepender daquilo ali e colocar na sua cabeça de que aquilo que ele estava fazendo é errado. Então Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, teve inúmeras oportunidades de se arrepender. E quero aqui eu, por revelação do Espírito Santo, trazer algumas, Não preparemos nem esboço, porque tá fresquinho ainda, irmãos. Ontem, na madrugada de ontem para hoje, estávamos, perguntando para Deus por que Judas, que andou com Jesus, fez missões em nome de Jesus. Quando Jesus andou com Jesus, sabia plenamente que Jesus o perdoaria se ele tivesse pedido perdão, se ele se arrependesse, se ele se convertesse dos seus maus caminhos. E a pergunta que fizemos para Deus foi essa: por que mesmo assim Judas tirou a sua vida? Judas ele teve inúmeras oportunidades de se converter e de se arrepender dos seus maus caminhos. E aqui quero eu trazer algumas para os queridos e amados irmãos. Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Logo entendemos que Judas aqui estava presente também, pois ele estava ali à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Onde cobiar shedekar suitecoaminar. E aqui Jesus já deu a deixa. Um de vós há de me trair. Tenta imaginar um tipo de situação. Suponhamos que um ladrão vai roubar uma casa,
Vê agora, esse bem fresquinho, maná do céu. Vê agora, bem fresquinho. Suponhamos que um ladrão vai roubar uma casa, fazer um assalto, ou seja, o que for. Esse ladrão está ali em uma reunião e alguém fala: em verdade vos digo que um de vós aqui está planejando fazer um assalto, mas já estamos cientes. Porventura esse ladrão ainda iria roubar? Porventura esse ladrão ainda iria mesmo assim roubar? Só se ele fosse muito doido, sabendo que o plano dele todos estariam ali sabendo, né? Então aqui, como eu falei, Judas teve inúmeras oportunidades de se arrepender. E aqui uma delas: eis que um de vós há de me trair. Ali já era para ele estar aos pés de Jesus: Senhor, sou eu, tem misericórdia de mim, me perdoa. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse. Aí aqui outra oportunidade. Jesus deixou bem claro para ele que Jesus sabia que era ele. O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Jesus está afirmando que é ele. O que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Aqui ele teve outra oportunidade. Jesus está deixando bem claro que ele sabe quem vai trair ele. Que ele não falou ali como a gente diz aqui no nosso linguajar, com o negócio de migué, né? Jesus não foi com o negócio de conversa. Jesus, ele sendo Deus, ele sabia claramente quem iria o trair e ele estava transmitindo isso para ele. Feito isso, Jesus tendo dado a oportunidade, né, para Judas se converter dos seus maus caminhos, né, veio fresquinho a resposta de Deus. Poucos minutos depois da gente fazer a pergunta para Deus, por que mesmo assim, né, Judas ele tirou a vida? Judas ele teve a oportunidade de se converter. Judas ele teve a oportunidade de se arrepender. Jesus deixou ali bem claro que ele sabia por que ele não se converteu, por que ele não quis, por que ele tirou a sua própria vida. Deus, sendo Deus, justo, ninguém se apresenta diante de Deus, né, dizendo que não teve a oportunidade de se arrepender, dizendo que não teve a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos. Tenta imaginar essa situação. Judas, após se matar, se apresentando diante de Deus, sendo condenado para o inferno, e Deus dizendo para ele: você teve a oportunidade. Você teve a oportunidade de se arrepender? Sim. Por que você não se arrependeu? Por que você não se arrependeu? Não adianta Judas mais clamar por misericórdia, sendo que nesta hora Deus já tem decretado o juízo. E vamos aqui, Jesus ele sendo Deus, Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus deu aqui a palavra final. Olha só isso aqui. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nem nascido. Ou seja, tenta imaginar essa situação. É melhor você estar no inferno ou era melhor você nem ter nascido? Eita Jesus Cristo amado, onde cobiar? Bom seria nem ter nascido, irmão. Imagina essa situação. Veio agora bem fresquinho. Em Jó capítulo 3, ele amaldiçoa o seu nascimento por uma situação que ele está passando ali. Imagina Jó sabendo que iria para o inferno. Estou dando só um exemplo, irmão. Imagina uma pessoa, no caso aqui Jó, sabendo que iria para o inferno. Se Jó, passando pelo que ele passou, no capítulo 3, ele amaldiçoa o seu nascimento. Imagina ele tendo ciência de Jesus falando isso para ele. Bom seria esse homem não ter nem nascido. Olha o que Jó fala aqui. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Versículo 11 ele fala o seguinte: porque não morri eu desde a madre e em saindo do ventre eu não expirei. Jó, ele amaldiçoou aqui o seu nascimento passando por uma situação desagradável, desconfortável. Imagina se Jó soubesse que um dia ele iria para o inferno. Aí que ele desejaria nem ter nascido mesmo, né? Passando por essa situação ele falou o que falou. Então aqui Jesus, de certo modo, possa-se dizer que falou até em forma profética, né? Porque Judas, mais na frente, sabemos que ele tirou a sua própria vida. Em verdade, o Filho do Homem vai. Jesus aqui já está falando como quem diz assim: Judas,
né? Tu tem a oportunidade de se arrepender, tu tem a oportunidade de se converter, porque eu vou padecer pelo pecado de muitos. Já está escrito acerca de mim, eu vim, né? Porque Deus me enviou, né? Por amor de muitos, né? Por amor de todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas que venham ter a vida eterna. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, vírgula, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele diz, tu o disseste. Entenda uma coisa de vez por todas. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, não quer que ninguém... Eita, Jesus amado, Deus querido, ó, que forte que veio agora. Ele não quer que ninguém venha por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus, Jesus, ele poderia ter arrancado dele ali, mas Judas seria apenas um fantoche. Deus, ele não criou marionetes. Deus, ele não criou fantoches. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, criou eu, criou a minha esposa e criou todos vocês, toda a raça humana, a sua imagem e a sua semelhança, com o livre arbítrio. Deus, ele não criou marionetes. Deus, ele não criou fantoches. Deus, ele poderia ter, sim, né, impedido ali Judas de fazer o que ele fez, mas Jesus, ele deixou bem claro, olha, eu vou, como de mim já está escrito, mas ai daquele homem, ai de você. Deus, mais direto do que isso, irmão, não tem como. Deus, desde o princípio, ele poderia, sim, poderia ou não poderia ter impedido Adão e ter impedido Eva de comer, mas por que Deus não fez isso? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele deu uma ordem desde o princípio, não coma da fruta da árvore, né? Do conhecimento, vocês terão conhecimento, a ciência do bem e do mal. Judas não estava ali, né? Eu estou fazendo isso aqui, eu estou sendo influenciado. Estou sendo coagido, estou sendo, né, tentado a fazer isso, a te trair, né? Isso falando no seu próprio coração. Não, Judas estava ciente, sim, que ele estava fazendo uma coisa errada, desde os pequenos furtos que ele fazia, né, de roubar ali as moedas, né, que ficava em sua bolsa. E respondendo Judas, o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Jesus... Eita, Jesus. Jesus no Getsemane, isso aqui é lindo demais. O versículo 46, Jesus diz, levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me traz. Jesus é tremendo. E aqui para finalizar essa mensagem, irmão, até na hora que Judas beija Jesus, ele teve outra oportunidade ali. Ele teve outra oportunidade ali, bem clara, bem clara. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinhas-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, olha o que Judas disse. Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Isso aqui é... Olha como é que... Não sei se dá pra ver. Eu tô todo arrupiado. Isso aqui é forte demais. Onde cobiar shedecaço e tecoaminar. Olha isso aqui. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Eita, Jesus Cristo amado. Amigo, aqui vieste. Jesus, ele falou o tempo todo. Jesus já sabia ou não sabia? Jesus já sabia ou não sabia? Para que Judas estava indo ali? Então aqui Jesus, ele está dando mais uma oportunidade. Amigo, aqui vieste. Tenta imaginar uma situação contrária. Jesus, eu vim porque eu acabei de te trair.
o Senhor nos mostrou inúmeras coisas, vimos paralíticos andarem, cegos enxergarem, os mudos, os surdos ouvirem, os mudos falarem. Senhor, o Senhor sabe o que é que eu estou fazendo aqui. Tenha misericórdia desse servo, falho, fraco e pecador, e me perdoe. Imaginou essa situação contrária? Jesus perdoaria ou não perdoaria, irmãos? Jesus passou toda a sua caminhada pregando sobre o amor. Jesus resumiu toda a lei no amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus o perdoaria. Jesus aqui está deixando bem claro para ele mais uma oportunidade. Amigo. Jesus chamou ele de amigo. Você acha que Jesus é hipócrita? Falso? Isso seria contra tudo que Jesus pregou a sua caminhada inteira aqui nesta terra, contra a hipocrisia. Jesus chamou ele de amigo. Amigo, aqui vieste. Ali Jesus está deixando bem claro. Mais claro do que isso, irmão. Não tem como. Amigo, aqui vieste. Ele respondeu? A Bíblia não relata. A Bíblia não relata que ele não respondeu. Porque em seguida aproximaram-se dele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Todos os dias, todos somos falhos. Todos fomos destituídos da glória de Deus. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morrereis? Por conta de uma lascívia, por conta da prostituição, por conta do cigarro, por conta dos vícios, por conta de quê? Por que vocês vão morrer? Vocês vão morrer nesse pecado? Você vai morrer desse pecado e ir para o inferno? O inferno é real, irmãos. Se arrependa dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor.